Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E na semana passada a gente não teve vídeo aqui, a gente não teve devocional, porque eu estava participando de um acampamento e quem já participou de acampamento evangelístico sabe que a gente volta geralmente sem voz. E eu voltei com uma voz muito rouca e também tossindo muito. Eu tive uma tosse muito seca devido à inflamação da minha garganta. E aí eu não consegui gravar porque por falar durante muito tempo acabava dando cada vez mais vontade de tossir e eu não consegui gravar de jeito nenhum. Só que nessa semana eu trouxe um devocional muito especial, uma parábola que Jesus nos ensina muitas coisas através do ensinamento dele, do ensinamento de forma didática dele, e eu quero compartilhar para vocês alguns pontinhos que ele colocou em meu coração através dessa parábola. É uma parábola um pouco conhecida, talvez você já tenha ouvido falar dela, mas eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo e experimentasse, a ouvir algo que o Senhor colocou no meu coração que talvez faça sentido para você também. E eu espero que essa mensagem ela possa edificar o seu coração, fortalecer a sua fé e te conduzir, de forma mais clara diante daquilo que você esteja vivendo. E hoje a gente vai falar do versículo que está lá no livro de João, no capítulo 12, que é no verso 24, que fala assim: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Neste versículo, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele fala, através dessa parábola, sobre o que estava prestes a acontecer, que seria a sua morte. E ele usa essa metáfora do grão de trigo para poder explicar para eles que, assim como o grão, ele precisa cair na terra, morrer, para então frutificar, para então gerar um novo fruto, ele também precisaria morrer para poder gerar um fruto eterno que era a nossa salvação. E Jesus estava anunciando de uma forma simbólica o sacrifício da cruz que traria a nossa salvação. E nesse versículo a gente vê claramente o princípio da renúncia, que é a entrega total para algo muito maior. E a morte de Jesus, ela não foi o fim, ela foi o início de uma colheita eterna. E nós somos o fruto desta colheita. E quando eu me deparei com esse versículo e quando eu fui meditar e estudar um pouquinho sobre ele, o Senhor trouxe ao meu coração sobre ser a hora de abrir mão. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns pontinhos dentro desse capítulo, desse versículo, para a gente poder se aprofundar e meditar naquilo que o Senhor tem nos chamado a refletir e a fazer nesse tempo que Ele deseja para a gente. E o primeiro ponto que me chamou muita atenção é sobre a morte do grão de trigo. Que quando a gente para poder analisar a morte do grão de trigo, ela representa a nossa necessidade de renunciar à nossa própria vontade, de renunciar aos nossos desejos, de renunciar às nossas vontades, renunciar até mesmo à busca pelo controle de tudo. E assim como o grão de trigo ele precisa morrer para poder gerar vida, nós também somos chamados para poder morrer para nós mesmos e deixar com que Jesus, com que o Senhor tenha controle total sobre a nossa vida. O segundo ponto é sobre o fruto, que simboliza aqui pra gente as bênçãos que fluem através da obediência, o crescimento espiritual, a capacidade de tocar e transformar as vidas ao nosso redor. E os frutos, eles são evidências de uma vida rendida ao Senhor, de uma vida rendida aos pés de Jesus Cristo. E eles glorificam a Deus e edificam as pessoas ao nosso redor. E o terceiro ponto para mim nesse verso, que para mim é o mais importante de todos e o mais profundo deles, é a importância do sacrifício. Porque sem renúncia, sem sacrifício, a vida cristã ela se torna superficial. Ela se torna uma vida onde a gente para e só analisa aquilo que é bom e aquilo que é interessante para nós mesmos. Ela não tem profundidade, ela não tem impacto real. E através da entrega diária é que nós vamos experimentar uma verdadeira vida em Deus e nos tornar canais de frutificação sobre a terra. E a primeira pergunta desse vídeo para a gente poder refletir é o que nós precisamos deixar morrer no nosso próprio eu, para que então nós possamos gerar vida, para que então nós possamos frutificar em Cristo. Eu não sei, talvez sejam os nossos hábitos, as nossas escolhas diárias, os nossos desejos carnais ou até mesmo a nossa vontade de ter o controle sobre tudo. O que nós estamos precisando deixar morrer, abrir mão, para que então nós possamos gerar vida em Cristo Jesus. E eu sei que renunciar não é fácil. Renunciar dói, abrir mão dos nossos desejos carnais dói. Só que existe uma verdade linda nisso, porque Jesus, ele cura todas essas dores. Nós morremos para nós mesmos, Jesus, ele preenche todo o vazio que a renúncia nos deixa e nos completa totalmente com a sua presença. E é interessante que quando a gente para poder olhar o versículo 27, Jesus fala assim: agora o meu coração está perturbado, e o que direi?
Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E quando a gente olha para esse versículo, a gente percebe aqui que Jesus estava angustiado, Jesus estava com o coração perturbado, mas mesmo assim ele não desistiu, porque ele sabia o motivo pelo qual ele tinha vindo. E eu preciso te lembrar que assim como Jesus veio à terra com um propósito já definido pelo céu, eu e você, nós também viemos. Você nasceu para cumprir um propósito eterno. E a segunda pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: nós estamos glorificando a vida do Pai através da nossa vida? Porque nós estamos, de fato, vivendo os propósitos eternos de Deus aqui na terra e glorificando o nome dele? Ou nós estamos simplesmente desistindo daquilo que o Senhor tem pra gente? Quando a gente para poder ler esse contexto todo, Jesus também ele sentiu a dor da entrega. Claro que nós vamos sentir a dor, nós vamos sentir essa dor, mas quando nós temos clareza do propósito pelo qual nós viemos para cá, nós conseguimos dizer claramente: Pai, glorifica o teu nome, né, Pai? Faça a tua vontade sobre a nossa vida, sobre a minha vida, independente das circunstâncias, independente daquilo que vai vir. Porque nós sabemos o por qual motivo nós viemos. Porque quando a gente volta lá no versículo 25, Jesus nos chama a atenção de uma forma muito simples, mas de uma forma que a gente precisa pensar muito e refletir muito sobre a nossa vida. Porque ele fala assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E nós somos cidadãos dos céus. E nossos frutos, eles são eternos. E nós precisamos lembrar de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. E se você crê que você vai passar a eternidade com Jesus, você precisa ter essa convicção cravada no seu coração, que não dá para amar mais a vida aqui do que a vida que vai vir. E não dá mais para poder valorizar a vida que nós temos aqui, as coisas terrenas que nós temos aqui, do que o chamado eterno que o Senhor tem para você. E eu espero que esse vídeo possa ter chamado a atenção do seu coração e que de fato você possa, a partir de hoje, colher frutos que são eternos. Abrir mão daquilo que é vazio, daquilo que é terreno e daquilo que não vai ser levado para a eternidade, mas de começar a colher os frutos que o Senhor tem reservado para você através da sua renúncia, através do seu abrir mão, dos seus desejos, do seu controle, para poder viver aquilo que Ele tem para você. E se você gostou desse vídeo, eu espero que você possa curtir, comentar ou compartilhar com alguém que também precise ouvir essa mensagem. E se você deseja ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, porque toda semana nós temos vídeos devocionais e eu ficaria muito feliz de ter você acompanhando e sendo edificado através da palavra do Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e até o nosso próximo vídeo. Até mais!